Abra vossas Bíblias. Vamos continuar o livro de Tiago. Nós começamos falando na semana passada, no capítulo 1, e vamos continuar no capítulo 1. Mas é importante que todos participem da leitura. Eu estava ouvindo um pastor, mestre na palavra, e ele estava dizendo que nós esquecemos muito rápido. Então é importante nós lermos em voz alta, porque assim a gente grava mais. Eu vou fazer destaque, é claro, de 2 versículos. Ou melhor, farei destaque de 4 versículos para que todos participem. Tiago, capítulo de número 1. Vamos ler em voz alta, todos juntos, a partir do versículo 19. 1, 2, 3. Sabeis isto. Amém. Eu entendi. Tem várias versões aí. Tem várias versões. Mas, como citamos na última semana, Tiago, ele é um livro prático. E aqui nós estamos lembrando daquilo que Tiago instrui aos irmãos sobre a ética e, enfim, o exercício da palavra. E nesta noite nós vamos meditar juntos na palavra de Deus, desse modelo. Eu me identifico muito com esse modelo que a gente tem feito. Por exemplo, Joselito, você pode vir mais para frente, você está em casa. Manu, pode entrar. Maravilha. Eu me identifico com esse modelo de ministração, não menosprezando os demais, mas de acordo com aquilo que temos aprendido, esse modelo é o que a gente corre menos risco de falar aquilo que a palavra não fala. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Hoje o tema é praticando a palavra. Praticar, de acordo com o dicionário, é exercer, levar a efeito. O versículo 19, diferente daquilo que lemos
no versículo 1, na semana passada, onde Tiago se apresenta como servo, o versículo 19, ele começa fazendo a recomendação. Sabeis isto. Ou seja, ele está ensinando algo. Algo que nós precisamos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Louvar a Deus pela vida da missionária Paula Daniel e do nosso diácono irmão Geraldo, que nós estamos sentindo a falta deles. Comentamos deles agora, eles acabaram de chegar. Muito bem. Saber isto. Tomar conhecimento. Saber é isto. Tomar conhecimento. Ser informado de. Prever. Ter a certeza de algo ou de coisa futura. Tiago começa dando essa instrução para os irmãos judeus que eles precisavam saber. Porque praticar a palavra de Deus, queridos, às vezes se colocam tanto peso daquilo que a palavra de Deus não é. Mas quando nós absorvemos a palavra de Deus e começamos a praticar, por mais que tenhamos dificuldades, por mais que tenhamos fragilidades, porque somos humanos, mas o Espírito Santo está em nós. Deus não te chamou, não me chamou para ser super crente. Você não é super crente. Eu não sou super crente. Eu não sou super pastor. Nenhum dos senhores são. Nós não somos super. Aí eu volto para o versículo 1. Somos todos servos. Mas o que Tiago nos traz aqui como instrução para esta noite, não tratando de outra maneira, agora ele chama de amados irmãos, porque na verdade todo cristão, todos nós cristãos estamos unidos a Deus, e o que nos une a Deus é exatamente o amor. É exatamente o amor. Porque Deus amou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. E todos nós estávamos perecendo. Mas o amor de Deus nos alcançou. Ainda bem que o amor de Deus nos alcançou. E Tiago, compreendendo isso, ele agora diz: amados irmãos, sabeis isto, meus amados irmãos. É porque, na verdade, queridos, o Evangelho de Jesus, além de nos unir pelo amor, ele nos faz irmãos. Nos faz irmãos. E eu falei muito bem sobre isso, sobre sermos irmãos na semana passada.
Mas o que eu quero destacar, Hebreus capítulo 6, versículo 9, esta é uma noite propícia para manusearmos a Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 9, quem tiver uma voz bem alta, fique de pé e leia. Hebreus capítulo 6, aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Para você memorizar, repete comigo, mas de vós, amados. Peraí, não, cadê o Arthur? O som está chegando bem lá? Porque os irmãos chegaram depois. Ah, vamos lá. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham a salvação. Olha só, o Senhor que nos salvou, nos resgatou. Ele quer algo melhor de nós. Porque Ele nos dá condições para fazermos melhor na sua obra. Ele nos dá condições. Quando eu falo condições, não fique pensando que eu estou falando do seu dinheiro, não. Eu estou falando da sua condição de você participar. De tudo. E o escritor às vezes diz, mas vós são amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Isso é porque o cristão, ele precisa ter uma mudança de comportamento. Até porque a entrada para o Evangelho, ela é denominada como conversão. Conversão é mudar de rota. Mudar de rota é ter um novo destino. E quem tem um novo destino com Cristo, Paulo diz que quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo. Eu vou treinar para você ficar participando mais, viu? A ideia é isso mesmo, é para você participar mais. Quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo. Paulo dizendo aos romanos, diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Com que nos amemos uns aos outros. Então Tiago tem motivos para agora chamar os nossos irmãos de amados. Amados. Sabeis isto, amados irmãos. Irmãos, porque nós estamos ligados, como disse na última semana, unidos de alguma forma, um ao outro. Estamos irmanados na mesma fé. Estamos irmanados no mesmo Cristo. Estamos unidos pelo mesmo Espírito Santo. Estamos unidos pela mesma palavra. Ele diz, olha, então todo homem, e aqui, queridos, não está dizendo aqui o homem, o masculino, não. O masculino. O texto aqui refere-se ao gênero humano. Todo indivíduo, homem ou mulher, toda pessoa. E ele diz assim para nós, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir.
E quando nós vamos buscar no dicionário o que é pronto, é ágeis, atentos, céleres, diligentes, dispostos, eficientes. Vocês estão ficando meio perdidos, né? Então vamos lá. Pronto é igual a ágeis. Repita comigo. Ágeis. Atentos. Céleres. Diligentes. Dispostos. Eficientes. Espertos. Preparado. São sinônimos de pronto. Então, o que Tiago está dizendo? Todo homem esteja pronto, ou seja, esteja ágil, esteja atento, esteja esperto, porque nós estamos num campo de batalha espiritual. E batalha espiritual, é bom dizer, é espiritual, que não é do campo visível, não. Enquanto eu tenho alguém pensando que não, o problema é, não gostei do que o pastor falou, não gostei daquilo outro, e começa aquela picuinha. Queridos, não gaste tempo com picuinha, não, que nossa batalha é no campo espiritual. É no campo espiritual. E nós precisamos lembrar disso. É por isso que Paulo diz aos Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura, de Deus. Senão a gente se arma de outras coisas, mas aqui é a armadura de Deus. E as armaduras de Deus são armaduras espirituais. E nós precisamos estar pronto, atento. Na linguagem mais popular, ligado. Todo homem esteja pronto, ágil. Alguém lê para nós, Tito capítulo 3. Da mesma forma, em voz alta, fica de pé e lê em voz alta. Sempre quando eu citar um versículo que precisar de ler assim, lê em voz alta. Fica de pé. Tito capítulo 3, versículo 1. E estejam o quê? E estejam o quê? Pronto. Preparado é pronto. Precisamos estar preparados para toda boa obra. Mas não podemos esquecer que somos humanos, que somos frágeis, que falhamos. Eu disse aqui no início que nós aqui não somos super crentes. O Senhor não chamou aqui super-heróis. Ele chamou homens e mulheres fadados a fracasso. Para que nós estejamos sempre na dependência dEle. Não tem um bom aqui. Se tem, chegou agora. Depois, que se apresente. Mas aqui não tem nenhum bom, porque todos aqui foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas então precisamos estar prontos. Pronto para quê, pastor? O que Tiago está nos instruindo. Pronto para ouvir. E nem sempre nós estamos prontos para ouvir. Nem sempre nós queremos ouvir. O que nos diz lá o profeta Jeremias, no capítulo de número 18, é importante eu ressaltar.
A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu te farei o quê? Ouvir. Poderia ser em qualquer outro lugar, mas ali foi determinado. Não, desce lá na casa do oleiro, porque eu vou falar com você lá. Tem gente que gosta de correr atrás do profeta, para ouvir o que o profeta vai dizer a respeito dele. Mas, eis aqui um profeta, e eis aqui a profecia. Mas nós precisamos estar dispostos a ouvir. Porque às vezes a gente quer escolher o que queremos ouvir. A gente quer que Deus fale conosco, como nós cantamos no 151, é 151? Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de puro. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Mas o Senhor às vezes vai falar conosco exatamente do jeito que a gente não queria. Até porque se Ele falar exatamente do jeito que você quer, parece marmita pronta. Você já sabe o que tem dentro. Parece prato feito. Você já sabe o que é. Mas aqui o Senhor sonda o coração, para falar de acordo com a necessidade do coração, de acordo com a necessidade da igreja. E a orientação do Senhor nesta noite para nós é que nós estejamos atentos, estejamos prontos. Pronto para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Quando a gente não está pronto para ouvir, queridos, a gente acaba errando. A gente acaba pecando. Porque não está pronto para ouvir. Eu estava, a primeira igreja que nós dirigimos, melhor dizendo, antes eu dirigi a primeira igreja, eu era líder de jovens. E numa reunião de liderança eu fiz um determinado comentário daquilo que eu penso a respeito de determinado assunto, e alguém não gostou e levou isso para o coração. E um dia eu cheguei em outro lugar e alguém estava muito bravo comigo, mas bravo mesmo. E aí fecharam a porta e o cidadão levantou de trás da mesa. E aí, no ápice do nervosismo dele, eu disse: irmão, esse é o que eu penso. Eu não sou desobediente, mas eu penso dessa forma.
E isso não muda meu pensamento. Mas se o senhor pensa diferente e ficou ofendido com aquilo que eu penso, eu peço perdão. O perdão parece que foi um tapa no rosto dele, porque ele ficou muito revoltado com o meu pedido de perdão, e aí que quase que ele avança mesmo. Mas o Senhor é bom. E esta noite o Senhor tem algo a falar com você aqui. Precisamos estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Mas pronto para ouvir. A instrução aqui é que nós estejamos prontos. Mas pronto primeiro para ouvir. E às vezes nós não temos mais paciência de ouvir. Existem situações que são tão... eu estou falando com seres humanos, e às vezes as pessoas provocam tanto para tirar o seu equilíbrio, para tirar o meu equilíbrio. Mas o Senhor está nos instruindo nesta noite. Não, filho, esteja pronto. Você esqueceu que você está num campo, uma batalha espiritual, e alguém se permitiu ser usado para te provocar, para tirar você do equilíbrio, para tirar você do controle. Aí o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, filha, eu estou te dando equilíbrio. Esteja pronto para ouvir. Alguém vai ser envergonhado porque você está pronto. Porque você está pronta. Esperaram que você ia reagir com a mesma moeda, com o mesmo braço. Aí o Senhor está te dando lugar. Não, filha, você vai ouvir. Porque eu vou te dar equilíbrio no meio desse processo aí. Deus está nos dando equilíbrio. Pronto para ouvir. E sabe o que é isso, esse pronto para ouvir, tardio para falar? O que é tardio? Não apressado. Diga comigo, não apressado. Lento. Vagaroso. Então, se der vontade de falar o que não deve na hora errada, enche a boca de água. Respira fundo, oxigênio no cérebro. Equilíbrio. Daqui a pouco você vai dizer, passou. Porque se os dois forem falar, os dois lados forem falar, vai ser problema. Mas se nós aprendermos primeiro a ouvir e ser lento para falar, vagaroso para falar. Não, pastor, mas é que aqui o sangue é quente, mas tem a graça de Deus que vai acalmar esse sangue quente aí. Não apressado. Mas como, pastor? Ora, você ouviu, não ouviu? Não seja apressada para falar, apressado para falar.
contexto aqui do tardio para falar, é que nós, na verdade, não deveríamos murmurar. Todavia, o Senhor conhece a nossa natureza, natureza. Não era para murmurar de forma alguma, mas devido ao nosso coração humano, então que seja, respire, seja lento, ou seja, pense antes de falar. No momento de aflição, no momento de afrontamento, querido, pense antes de falar, respire. Às vezes na tensão nervosa, você não, ou a gente não oxigena bem o cérebro, e aí a gente toma uma decisão precipitada. O problema aqui é que, no calor da situação, a gente começa a reclamar. E sabe o que é murmurar, querido? Segundo o dicionário, é queixar-se em voz baixa. Você já viu alguma situação assim? Que aconteceu algo? Alguém já viu isso? Alguém chegou a desajeitar? Não meça os outros por você. Se Deus te deu uma condição melhor, glória a Deus por isso. Mas não menospreze aquele irmão, aquela irmã que não tem a condição que você tem. Se você só usa tênis da última marca, maravilha, mas não menospreze aquele que usa o simples. Até porque o seu da última marca e o simples vai para o mesmo lugar. Vão no mesmo lugar. Quem veio de carro e quem veio de bicicleta veio para o mesmo lugar. Quem veio de ônibus, mas veio para o mesmo lugar. E aqui Deus não faz acepção de pessoa. Como nós também não podemos e não devemos fazer. Então nós temos que a todo custo evitar a murmuração. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Não, o senhor não está em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Vou repetir para toda a igreja participar. Repete comigo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É sem cochicho, sem bochicho, sem murmúriozinho. Não. É para fazer tudo com alegria para a glória do nome do Senhor. Porque sempre vai ter um grupo que é contra tudo, irmão. Deixa eu dizer, tem grupo que é contra tudo. Tudo que você imaginar. Se você falar, irmão, vamos orar de manhã. Ele fala, de manhã não dá.
Então vamos à tarde, também não vem. Então vamos à noite, à noite também não dá. Então vamos na madrugada, também não vem. Então ele quer o quê? Ele não quer orar, irmãos. Não, ele não quer orar. De manhã, de tarde, de noite, não, é que ele não quer mesmo. Ah, irmão, olha, vai entrar nova lição da escola bíblica dominical, irmão, vamos para a escola. Não. Você é novo ainda. Você ainda está em escola dominical? Eu ainda estou. E é muito bom. Pensa uma escola boa que é a escola bíblica dominical. Se eu fosse você, eu vinha participar também, que vale a pena. Irmão, vamos bater um evangelho. Irmão, esse negócio de culto livre não dá mais certo. Então me diz o que é que dá. É porque ele é contra tudo. Se você falar de culto livre, ele fala, não, mas isso não dá certo. Então, chama para o evangelho pessoal. Então ele vai, irmão, nesse sol, nesse frio, nessa garoa. No céu não vai precisar evangelizar. No céu não precisa evangelizar. Evangelismo é aqui, queridos. Se no sol não dá, na garoa não dá, no culto ao livre não dá, no evangelismo pessoal também não dá. Então quando é que dá? Você vai esperar ir lá no hospital, lá quando estiver no leito, Senhor, qual é o propósito do Senhor aqui comigo, aqui nesse hospital? Aí você vai, se eu pudesse, se eu tivesse força, se eu tivesse aquela saúde. Lembre-se, você está tendo saúde hoje. Nós temos a oportunidade hoje. E a gente fica empurrando, não, quando, não, irmão. Quando eu aposentar, aposentou. Quando aposentar, aposentou. O tempo que o Senhor está nos chamando para estar pronto é hoje. Sem murmuração. Fazer tudo sem murmuração. Paulo dizendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 10, versículo 10, ele relata que não devemos murmurar, como alguns deles murmuraram. Isto, queridos, está nos chamando para mudar de nível. Porque se você anda como murmurador, você vira murmurador também. Se você anda com quem só reclama, você fica reclamante também. E reclamante é, sabiamente, nosso professor Luciano Justino, presbítero irmão Luciano, ele falou em uma das aulas aqui, que no direito é exatamente isso que acontece, né? Quando fazemos a petição é chamada no direito de o reclamante. E a gente gosta muito de reclamar, pedir alguma coisa, mas o Senhor tem algo que Ele já nos confiou para fazermos. Mas deixa eu voltar para o texto, vamos lá. Deixa eu voltar para o texto. Onde o pastor está indo, que eu não estou entendendo? Eu estou dentro da Bíblia ainda, irmãos. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque às vezes a situação torna-se tão complexa que
a ira vem. A ira vem. Mas deixa eu te dizer que estamos numa aula onde o Espírito Santo sonda o nosso coração e nos guia para o nosso aperfeiçoamento. E não é pecado irar. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande na hora da ira. Um dia eu corrigi um irmão, dando uma instrução. Fiz todo o caminho para que ele pudesse acertar o passo na condição pastoral. E ele não aceitou a correção, não aceitou a instrução, encheu-se de ira, bateu o pé e deu as costas. O Robson comum, o Robson cidadão, você pode dar as costas. Mas o Robson, pastor Robson, homem de Deus, é um perigo. Nessa condição de homem de Deus, e eu saí da reunião tranquilo, o irmão se encheu de ódio, e ficou uns dias sem dormir. Ele me contou depois: pastor, eu fiquei três dias seguidos sem dormir. E eu vou dizer para o senhor, com ódio do senhor, e eu estava dormindo tranquilo, calmo, sereno e tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono. E eu nem sabendo que o irmão estava nesse problema todo. Mas o problema é que ele arrumou, na verdade. Mas é que quando ele não aguentou mais, ele ligou para mim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Então tá bom, vamos falar. Aí eu sentei com ele, nessa calmaria: pastor, o senhor me perdoa. Se eu não pedir perdão para o senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu falei: meu irmão, o senhor está perdoado. O perdão ainda cura. Não fica guardando ódio, não, irmão. Essa ira toda, porque não foi feita a sua vontade, porque não aconteceu do jeito que você queria. E quantas coisas na minha vida não aconteceu do jeito que eu queria, quantas coisas na vida dos senhores não aconteceu do jeito que os senhores queriam. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, porque acima da minha vontade existe a vontade soberana de Deus. O que eu quero dizer, queridos, que depois daquela conversa que eu tive com aquele irmão, ele saiu leve. Às vezes, queridos, nós perdoarmos alguém. Sabe, lembra de Jonas? Jonas sabia que os ninivitas eram terríveis. Ele não queria o perdão de Nínive. Ele não queria a restauração de Nínive. E às vezes nós precisamos liberar perdão. E alguém fica bravo: não, como é que esse pastor é muito besta? É que, eu vou dizer na linguagem mais, é que alguém fala assim mesmo: o pastor é muito bobo. Ah, se fosse eu. Você não é pastor, então fique no seu lugar. Fique no seu lugar.
Porque o Senhor me chamou foi para apacentar. Não é para apausentar, é para apacentar. E apacentar, queridos, requer às vezes tirar a casca da ferida, que é dolorido, mas às vezes precisa tirar a casca da ferida. Precisa remediar. Precisa de azeite. Se eu fosse pastor, é por isso que não é. Essa semana eu encontrei com 2 empresários aqui de Guarujá, no mercado, gente grande aqui da sociedade. E aí, parei para conversar com eles rapidamente. E aí, onde você está vindo, pastor? Eu falei, estou vindo de uma visita. E daqui a pouco vou voltar para o culto. Aí ele falou, isso que eu pedi a Deus desde quando eu me converti. O Senhor me deixa ser qualquer, mas não deixa eu ser pastor. Ele dizendo para mim, pastorado é um chamado. É um chamado. E graças a Deus que o Senhor escolhe pastores. Mas deixa eu voltar aqui, para não perder a linha aqui do raciocínio. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, cuidado com a raiva, cuidado com o ódio. Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 26, ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O sábio Salomão, Provérbios 22, 24, nos recomenda que não acompanhes o iracundo, ou seja, não se associe com o iracundo. Porque tem gente que parece que os poros deles saíram. E se a gente começa a caminhar com essas pessoas, a gente pode ser contaminado. Você que estava todo em paz, daqui a pouco... Aí vale para nós atentarmos com quem nós andamos. É isso que sabe Salomão está dizendo. Não se associe, não acompanhe, não ande no caminho de gente iracunda. Você não é amansador de fera. Tem coisa que não é para você. Então não acompanhe, não fica, não, é que... Cuidado, que tem coisa que contamina. Tem conversa que contamina. Tem amizade que contamina. Até porque o mesmo sábio Salomão, Provérbios 29 e 22, ele vai dizer que o homem iracundo, ele levanta contenda. Tem gente que é contendeiro. É gente de confusão. Na linguagem mais popular, é barraqueiro. Linguagem mais popular. Gosta de fazer uma muvuca. Mas nós somos da paz. Aí de vez em quando a gente encontra com alguém aí, né, dizendo que é revoltado, inconformado. E aí o Tiago está dizendo, olha,
essa sua revolta não opera a justiça de Deus. Ah, eu vou torcer para aquele irmão, para não dar certo com ele. Irmão. Vou torcer para não dar certo para ele. Irmão, você está perdendo tempo. Porque essa sua raiva aí, esse seu ódio, isso aí não opera a justiça de Deus, não. Eu já contei aqui que nós congregamos com um moço em determinado lugar, não vou nem dizer o nome, porque senão daqui a pouco chega para ele lá. Né? Nós congregamos com um moço e aí ele era meio afoito e ele não se dava muito bem com a sogra. Isso não me contaram, eu ouvi. Eu ouvi dentro da igreja. E por sinal, o sogro dele faleceu. E a oração dele, Senhor, podia ter sido ela. Ele era tão bom. E tal. Oração de gente iracundo. Oração de gente revoltado. Oração que Deus não ouve. Porque essa sua raiva não vai fazer a justiça de Deus operar, não. Nossa revolta, porque eu não me conformo, o problema é teu, se você não se conforma. Ora, você esqueceu que você aceitou Jesus? E nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu tenho dito isso, Senhor e Salvador, devemos colocar tudo aos pés de Cristo. A nossa dureza de coração leva para os pés de Cristo. A nossa murmuração leva para os pés de Cristo. A nossa reclamação leva para o pé de Cristo. 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode ter cometido erros, alguém pode ter errado com você, mas você não pode se frustrar por conta disto. Coloque nos pés do Senhor Jesus. Coloque esse fardo pesado nos pés de Jesus. Com Jesus, nós temos fardo, mas o fardo com Jesus é leve. O fardo com Jesus é leve. Não é na porrada, não. Não é na faca, não é no porrete, não. É Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Ai, para mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque a gente fica falando, Senhor, é dos outros. Não. De mim, Senhor, tenha misericórdia. Outro dia eu falei aqui, Senhor, abençoa o meu juízo. Abençoa o meu juízo, Senhor, senão eu vou me perder na situação, senão eu vou fazer aquilo que eu não devo fazer. Tem um dia que eu estava meio agitado e tinha que resolver um problema, eu juntei uma comissão aqui e falei, vocês vão lá e resolvam o problema. Trata o assunto que vocês têm que tratar. É assim, porque se eu for lá, do jeito que eu estou, não vai ficar bom. Eu vou tomar decisão precipitada. Eu vou agir na emoção, então eu não vou lá tratar esse assunto. Formei aqui uma comissão, eles foram lá e trataram o assunto.
Porque eu tenho que ter equilíbrio. Nós estamos falando com seres humanos, e eu sou humano. O pastor não pode ficar nervoso. Quem disse que não pode? Outro dia chegou um engraçadinho aí, eu falei para o irmão, o senhor quer que eu desça lá para resolver? O senhor quer que eu vou com a mão aberta ou com a mão fechada? Porque o pessoal tem que saber que nós somos aqui todos seres humanos. E não é porque eu sou pastor que eu sou calmo, sereno e tranquilo, não pensa que eu sou bobo, não, gente. Tem gente que confunde a minha calmaria com bobo. Não. Sou não. Mas aí eu estou orando, Senhor, abençoa o meu juízo. Para que eu possa melhorar. Para que eu esteja pronto. Não deixe eu pecar. Aí Tiago vai dizer, olha, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21, pelo que? Tem 1 minuto. Rejeitando toda imundícia. Rejeitar, lançar fora, demonstrar repúdio. Rejeitando toda imundícia. E quando nós vamos procurar no dicionário o que é imundícia, não é apenas pequenas impurezas, são lixos. E às vezes nós permitimos que impurezas e alguns lixos vão acumulando em nossa mente. E a gente começa a carregar um fardo pesado de tantas situações. E aí o Senhor nos traz aqui nesta noite para dizer, lança fora esse negócio. Lança fora. Se tem algo que tem te oprimido, em nome de Jesus, lança fora. Rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, acúmulo de maldade, acúmulo de depravação. Aí o Senhor lança fora. Atos capítulo 8, versículo 22, abra sua Bíblia, leamos juntos. Atos capítulo 8, versículo 22. Já passei 1 minuto, já estou terminando. Diga comigo, arrepende-te. Pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Nem praticou, mas estava no pensamento. Aí o Senhor está convidando, arrepende-te. Arrepende-te. Esta é uma casa de perdão. Tira isso do seu coração nesta noite. Tira esta intenção maldosa. Mas porque fizeram isso comigo? Eu sei que às vezes você está sofrendo consequências de algo que foi feito contra você. Mas em nome de Jesus, aprenda a perdoar. Aprenda a se livrar deste peso. Precisamos deixar de ser meninos na fé. Paulo dizendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, ele diz, olha, que nós não devemos ser meninos na malícia. Não sejais meninos, vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 14, já estou lendo.
Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Quantos anos a senhora vai ficar guardando esse mal no seu coração? Porque não tem coragem de se humilhar e pedir perdão para alguém, e vai empurrando este mal dentro da sua própria casa. O Senhor está dizendo através de Paulo para nós: não seja menino no entendimento, seja menino na malícia, porque o menino, ele se estranha um com o outro, mas daqui a pouco eles estão brincando junto, daqui a pouco eles estão correndo junto, daqui a pouco eles estão jogando bola junto, daqui a pouco as meninas estão brincando junto, é coisa de menino. E Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu me tornei homem, e quem é homem faz coisa de homem, adulto, maduro. Para encerrar, vocês me dão 2 minutinhos? Para encerrar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Tiago estava dizendo: pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Receber com mansidão, receber com equilíbrio. 1 Pedro capítulo 2, versículo número 16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A palavra de Deus está enxertada em nós. Nós que não merecíamos, mas a palavra de Deus está enxertada em nós. O apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos diz que um dos frutos, o fruto do Espírito, falando do fruto do Espírito, um deles é a temperança. Permita que o Senhor te dê equilíbrio nesta situação. É nessa calmaria que o Senhor está te revestindo de graça, para você tratar assuntos com temperança. Assuntos de dentro da sua casa. Assuntos externos, ou seja, com outras pessoas, que situações mal resolvidas. Situações mal resolvidas. Mas que ainda arranha. Porque magoou. Sabe a linguagem, aquela linguagem nordestina, né? Quando a carne está magoada. Magoou. Mas o Senhor nos dá condições. Porque nós somos irmãos amados. Recebemos a sabedoria dos altos céus para tratar dos nossos assuntos. Aquilo que é espiritual, vamos resolver no campo espiritual. Mas aquilo que é da área humana, nós precisamos tratar humanamente. E eu sou humano, você é humano. Nós erramos. E temos que ter condições de olhar um para o outro. Porque nós participamos do mesmo pão, tomamos do mesmo cálice. E nós não podemos ser fariseu. Não podemos fazer isso apenas da boca para fora. Precisa ser de todo o nosso coração. Que o Espírito Santo vos encha de graça. Que o Espírito Santo vos encha de sabedoria. E cada um de nós possamos crescer no Senhor.
Que esta seja uma noite marcante na sua história. Que haja temperança na sua vida, no seu raciocínio, na sua atitude. Que haja prosperidade de Deus sobre a sua vida. Que as tuas mãos sejam mãos santas, sem ira, sem contenda. E onde tu colocares a mão, abençoado será. Famílias serão abençoadas através da sua vida. Pessoas aí na rua fora serão abençoadas através da sua vida. Mas que nós sirvamos ao Senhor com prontidão. Que sejamos praticantes da palavra. Não se esqueça da palavra. No momento de tensão, não se esqueça da palavra. Clame ao Senhor. Talvez você não vai saber clamar como clama o pastor Adelson. Talvez você não vai saber clamar como clama o pastor Rogério. Talvez você não vai saber clamar como clama o pastor Isaír. Talvez você não vai saber clamar como clama as irmãs do sítio de oração. Mas clame do seu jeito. O Senhor te entende. Ele entende a sua linguagem. Ele entende a sua necessidade. Nós precisamos clamar. Que Deus abençoe.